começou a ser gravada, tá? Então, o que nós temos aí é exatamente o triângulo retângulo, que ele vai ser muito importante dentro da área da trigonometria, porque o que está aqui dentro, os ângulos dele e a relação que eles têm com cada lado, a gente vai começar a estudar, tá? Então, tá aí para vocês. A gente vai, como a aula está sendo gravada, a gente vai apagar isso aí e a gente já vai para outra etapa, né? A gente vai ver exatamente as relações, as razões trigonométricas, tá bom? Então, eu vou apagar agora, está sendo gravado, depois eu posto para vocês. Eu mando o link da aula que está sendo gravada. A aula vai ser colocada no YouTube, viu? Ótimo. O Gabriel já entrou, professor. Beleza. Fala, Gabriel. E aí, professor, tudo bem? Show de bola. E você? Tô bem agora. Beleza. Nós estamos começando aí uma aula de trigonometria. Rapaz, vocês parecem que estão tudo na sala de aula, hein? Aí, maravilha. Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Essa aula está sendo gravada e não precisa nem copiar, como diz o Davi, tem que não perder tempo. Então, isso aqui foram conceitos básicos. Conceitos básicos. Vamos ver aqui agora. Depois que você vê uma tela dessa, você tira o print e pronto. Vamos lá. Aí, Francisco, não precisa copiar, não. Ah, beleza, cara. Olha, vamos ver uma coisa interessante. É como é que nasceu esse negócio. Olha, rapaz, ele tem até nível. Olha aqui, o nível é bom, viu? Ó, Tem como ampliar a imagem ou só o meu que está reduzido mesmo? mas a imagem é essa. Você consegue ampliar na sua tela. É. Meu amigo ampliei na minha Eduardo, tela. não acredito. Tem acesso à coleta de esgoto em 35 O Edu é o Eduardo, né? Isso, sou eu mesmo. Rapaz, que saudade. Eu também estou com muita saudade. do funcionamento básico travada por No escudo, Vinícius. políticas. Primeira, a maioria dos governantes não se interessa por obras subterrâneas. Segunda, preconceitos ideológicos. Ó, o pessoal está com a televisão ligada aí, ó. Que lá não estava esperando, não. Graças ao novo marco regulatório. Desliga a TV aí, ó, Francisco. Tô tentando. O Tá microfone. tentando. Olha, a ideia do triângulo, da questão trigonométrica, do seno, cosseno, tangente e outras coisas mais, surgiram todas do triângulo. Um geômetra, uma vez, pegou uma figura dessa, e aí ele pegou esses lados aqui, chamou esse aqui de A1, esse aqui de C1, esse aqui de A2 e esse aqui de C2. Esse aqui de A3 e esse aqui de C3. E ele fez algumas relações. Por exemplo, ele pegou A1C1, esse segmento A1C1, que é esse lado aqui, ó, e a gente trabalha segmento por essa retazinha, e ele dividiu com BC1, daqui para cá, ó. Esse outro segmento. E ele viu que essa razão, ou seja, essa divisão, é proporcional a BA2 e BC2, que, por sua vez, é proporcional a BA3 e C e BC3. E ele disse que se continuasse
esse triângulo ele crescesse mais, todos eles iam ser proporcionais. Quer dizer, eles teriam, assim, a mesma razão. Seria uma constante, vamos chamar de K. Se ele dividir isso aqui por isso, e isso maior por esse maior, e esse maior ainda por esse maior, daria sempre uma razão K. Foi a primeira coisa que eles descobriram, tá certo? E aí, eles entenderam que se eu pegar um triângulo, esse triângulo, a princípio, ele tem que ser retângulo, tá? Esse triângulo tem que ser como aquele nosso triângulozinho, ó. Esse triângulo tem que ser retângulo. Observe, ó. Se esse aqui é um triângulo retângulo, observe esse lado Bzinho aqui. Isso aqui é o nosso B, ó. Isso aqui será o A e esse aqui será o C. E ele começou a fazer relações. Ele chamou esse ângulo aqui, um ângulo qualquer, vamos chamar ele aqui de, sei lá, um alfa, né? Um ângulo alfa. E eles descobriram que, em relação a essa relação aqui, eu pego esse lado aqui, BA, que é um cateto, CA, que é outro cateto, e BC, que é a hipotenusa. Então, esse lado aqui é o nosso lado A, esse aqui é o lado B, e esse aqui é o lado C. E ele disse que, se eu pegar o lado C e dividir com o lado A, que é essa nossa relação aqui, essa primeira relação, ó, esse lado aqui dividido por esse, ele chamou isso de seno. Seno de quem? Seno desse ângulo. Foi a primeira vez que surgiu na história a expressão seno, tá? E aí ele pegou também o lado B e dividiu com a hipotenusa, esse cateto com a hipotenusa. Então ele pegou B e dividiu também por A, onde ele chamou isso de cosseno desse ângulo. O que é que ele viu mais também? Ele viu que esse ângulozinho aqui, que está aqui, ó, esse ângulozinho, ele pode subir ou pode descer. Ele pode ficar mais inclinado ou menos inclinado. E quem vai fazer ele ficar mais inclinado ou menos inclinado vai depender do C. Tá? Vai depender do C. Se eu diminuo o C, esse ângulozinho diminui. Se eu aumento o C, esse ângulozinho aumenta também. Então, essa inclinação desse ângulo, ele chamou de tangente. Tangente desse ângulo seria exatamente, vai depender do C, do tamanho do C, que vai dar a inclinação, e do tamanho do B. Então, ele chamou a tangente de C dividido por B. Ou seja, o que é que Pitágoras tinha chamado? Como Pitágoras chamou isso? De hipotenusa. Esse aqui, cateto, esse de cateto também, o que é que aconteceu? Em relação a esse ângulo, esse lado B aqui é o nosso cateto adjacente, que está do lado do ângulo. Ele é adjacente porque está do lado. O C é o cateto oposto a esse ângulo. Oposto a esse ângulo. Então, eu tenho o B como cateto adjacente e o C como cateto oposto. E o A? O A é a nossa hipotenusa. Então, disso aqui, a gente pode descrever exatamente que o seno, quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas vocês ouviram falar, e eu vou provar daqui a pouco, que o seno, que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Será que isso aqui é igual a isso?
Vamos provar que isso é igual a isso. Olha, quem é o seno? Vamos lá. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho a divisão de duas frações. A divisão de duas frações, eu conservo a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu conservo a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. B sobre A, o inverso é A sobre B. Então, eu posso cortar o A com A, fica C sobre B. Então, está provado realmente que a tangente desse ângulo vai ser quem? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no início da trigonometria, eles acharam essas chamadas razões, essas relações do triângulo retângulo com a nossa trigonometria. Então, falar de trigonometria quer dizer três metrias, medida de três ângulos. Então, trigonometria, a gente só trabalha triângulos. No nosso caso, o primeiro triângulo que a gente está vendo é o triângulo retângulo, tá? E a gente vai trabalhar o curso nosso, a proposta é a gente trabalhar com triângulos retângulos. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ô, professor. Diz, Gabriel. Professor. Pode falar. Pode falar? Pode? Ó, professor, no caso aí, quanto maior o coeficiente angular, que a relação de C com B, a hipotenusa aumenta? Muito bem, Gabriel, gostei. Quando ele diz assim, qual a relação de quê? Como foi que você disse? Coeficiente angular, né? Sim, Olha, a relação de C com B. isso. Vamos lá, vamos primeiro pegar na sua palavra. Você disse assim, ó, relação do coeficiente angular. O coeficiente angular, na realidade, nada mais é do que a medida desse ângulo. Então, esse coeficiente, a medida desse ângulo, ele pode aumentar. Quando esse ângulo aumenta, quando o C aumenta, isso aqui vai mais para cima, a hipotenusa. Então, ela cresce. Se o C aumentar, ela cresce. Se o B aumentar para lá, o C vem para cá e a hipotenusa vai crescer também. Então, se o C aumenta, a hipotenusa aumenta. Se o B aumenta, a hipotenusa aumenta também. E isso, claro, lógico, que vai interferir no coeficiente angular, ou seja, no alfa, que é o nosso ângulo. Tudo bem? Está respondido? Tudo bem. Está respondido. Valeu. Beleza. E aí, Muito gente, bom. tranquilo até agora? Então, a gente já descobriu a relação do seno, do cosseno e da tangente. Tá? São essas três primeiras relações e elas são muito importantes para a gente. Muito importantes para a gente. Tá? Posso apagar, né, gente? Pode, está sendo gravado, professor. Beleza. Perfeito. O Francisco já copiou já. Aí, tá implicando, hein, Francisco? Já comecei a copiar já, professor. Você vê, o Gabriel tá esperto, né? Ah, tá esperto até demais. Vamos ver um outro assunto, que são as relações fundamentais. Relações fundamentais. As relações fundamentais da trigonometria. Tá certo? Então, vamos ver, ó. Vamos pegar o nosso triângulo retângulo e vamos ver quais são as relações que a gente pode fazer nesse triângulo, tá? Pegar as relações e vamos ver. Deixa eu só botar aqui o Franciele para dentro aqui. Pronto. Tá? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Eu vou apagar esse triângulo e vou botar ele do outro lado, que fica mais fácil visualizar. Vou desenhar ele assim, ó. É de caneta azul, que é mais fininho.
Então, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que isso aqui é o vértice A. Essa pontazinha se chama vértice aqui, ó. Isso aqui é o vértice B. C, desculpe. Não, é B mesmo. Aqui é o B. A gente tá, vamos manter o padrão. E esse aqui é o vértice C. Isso aqui é A. Isso aqui é C. E esse aqui é B. O que foi que a gente descobriu? A gente descobriu que o seno desse ângulo aqui, ó, quem é esse ângulo? Vai ser, chamar ele de B chapéu, que é o ângulo B aqui, tá? Esse ângulozinho aqui é o C chapéu. Tá? Então, quem é o seno do B? É o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Tudo bem? Então, seno de B, a gente já viu que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou fazer o seguinte, esse Bzinho não é dividido por A, eu vou jogar o A para o outro lado. Então, se eu jogar o A para o outro lado, o B vai ser igual ao seno de B vezes o A. Tá? Primeira coisa que a gente está vendo aí. Tá? Quem é o cosseno de B? Vai ser o cateto adjacente, que é C, sobre A. Se eu pegar o A e jogar para lá, o C vai ser igual a cosseno de B vezes A. Tá? Então, ó, em relação ao B, eu tenho isso aqui. Prestem bem atenção no que eu vou fazer agora. Vou mudar de ângulo. Vou pegar o C. Agora, eu quero saber quem é o seno de C. O seno de C, quem é o seno? É o cateto oposto a esse ângulo. Só que o cateto oposto não é B, como no caso aqui. O cateto oposto é o C. Sobre a hipotenusa, também que é A. Então, posso dizer que o C vai ser igual ao seno de C vezes A. E se eu quiser saber quem é o cosseno de C, vai ser o cateto adjacente, que é B, dividido por A. Jogo o A para lá, então B vai ser igual ao seno de C vezes A. Professor, o que quer dizer isso? Seno de C vezes A. Seno de C vezes A. Exatamente. Então, preste bem atenção. Olha, o que eu quero dizer com isso? Preste atenção a esse B aqui. Tá vendo o B? Ó, quem é o B? Seno de B vezes A, não é não? É o B. Ó, quem é o B aqui, ó? Seno de C vezes A. Tá certo? Ó, isso quer dizer o quê, ó? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seno de B é igual ao seno de C. Desculpe, Boa noite, é professor. cosseno, desculpe. Isso aqui é cosseno, né? Desculpe. Boa noite, quem chegou? Exatamente, cosseno. Desculpe, gente. Cosseno de C. Tá? Então, observe, ó. Eu descobri o seguinte, ó. Se esses B são iguais, o seno de B, o seno do ângulo B, é igual ao cosseno do ângulo A. E para o C vale a mesma coisa, ó. E o cosseno de B vai ser igual a quem? É o mesmo C, ó. Seno de C. Cosseno de C, né? Que é C. Vai ser igual ao cosseno de C. Então, observe, ó. Qual é a relação que a gente encontra dentro do triângulo retângulo? Que o seno desse ângulo é o cosseno desse outro. E o cosseno desse ângulo é o seno desse outro. Então, há uma inversão disso aí. Tá certo? Então, observe, ó. O que é que a gente vai concluir? Imagina, eu disse para vocês que a soma dos ângulos internos desse triângulo vale 180 graus. Se aqui vale 90,
esses dois somados vale 90 também, que é para somar os 3 dá 180. Então, se esses dois valem 90, vamos supor que esse cara tenha 60 graus. Então, esse cara aqui vai ser 30 graus. Então, agora, ao invés de a gente botar o C e o B, vamos colocar 60 e 30. Então, aqui eu tenho, ó, nessa primeira relação, seno de B. Quem é B? 30 graus. É igual ao cosseno de C. Quem é o C? 60 graus. Olha que coisa legal. Eu descobri que o seno de 60, de seno de 30, é o cosseno de 60. É a mesma coisa, ó. Então, quando eu quiser, se eu tiver o seno de 30 e quiser saber quem é o cosseno de 60, eu sei que eles dois são iguais. E o cosseno de B, que é 30, é igual ao seno de 60. Então, isso eu descobri agora através dessas relações aqui, ó, trigonométricas, tá certo? Primeira relação trigonométrica, tá? Então, veja isso aí, observe isso aí, que a gente vai começar a trabalhar outros tipos de relações trigonométricas, tá? Eu posso apagar já, né, Davi? Tá sendo gravado, né? Positivo, chefe. Vamos Tá apagar. autorizado. Eu vou Ô, apagar. professor, pergunta pro Francisco aí. Acho que o Não, Francisco Francisco. copiou ainda. Você está em ponto de bala. O Zé Avelino, meu filho. É Zé Avelino. Vou Ele já apagar está isso terminando aqui. de copiar. Estou terminando, professor. Estou terminando, mas pode apagar. Olha, vou apagar essa parte aqui de baixo, que a gente já viu e já entendeu. O que importa é entender. O copiar, depois vocês pegam. Olha, e aí eu vou pegar isso aqui e juntar com o Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Ó. Olha que coisa interessante. Eu estou indo lá na raiz, viu, gente? Por isso que, às vezes, em sala de aula eu perguntava essa relação trigonométrica, aí, às vezes, o aluno ficava com dificuldade. Mas é porque nunca tinha visto isso, ó. A ao quadrado, ó, vai ser igual a B ao quadrado. Mas quem é B? Seno de B vezes A. Ou a mesma coisa, de A, seno de B, né? Isso, desculpe. A, seno de B. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais C ao quadrado. C ao quadrado é cosseno de B vezes A, que é a mesma coisa de A, cosseno de B, tudo isso elevado ao quadrado. Olha que coisa interessante. Então, A ao quadrado vai ser igual a seno B ao quadrado, é A ao quadrado, vezes seno B, também ao quadrado. Mais A cosseno B ao quadrado é A ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de B. Olha aqui, ó. A ao quadrado e A ao quadrado. Eu vou botar esse A em evidência. Então, fica A ao quadrado é igual. Botando o A em evidência, desse lado aqui só sobra seno ao quadrado de B. Mais, e esse aqui só sobra cosseno ao quadrado de B. Ó, A está multiplicando isso tudo. Esse A vai para o outro lado. Se o A for para o outro lado, fica A sobre 2 igual a A sobre 2. Só que A sobre 2 dividido por A sobre 2 é 1. Isso aqui vai dar 1. Então, eu posso concluir com isso que o seno ao quadrado de B mais o cosseno ao quadrado de B é igual a 1. Então, essa aqui é a primeira relação trigonométrica que a gente viu, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de B vai ser igual a 1. Tá certo? Então, isso, gente, é a primeira relação. E dessa relação, a gente vai trabalhar com muitas outras. Vocês viram, tiveram disciplina de cálculo comigo, quando a gente foi fazer aquelas integrais e precisava das identidades trigonométricas. Então, a primeira identidade é essa. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Qualquer ângulo, pode ser B, pode ser D, qualquer ângulo, pode ser X,
qualquer ângulo onde o seno for ao quadrado, mas o seu cosseno for ao quadrado, ele sempre vai ser igual a 1. Tá? É a primeira relação que nós temos. A primeira relação que nós temos, tá? A tela deu uma alterada aí. Deu o quê? Alterada. Deu uma sumida para mim. É porque foi o Christian. Ô, Christian. Christian! Isso! Aí. Tá certo? Eu acho interessante, pelo menos, copiar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Tá? Eita, que tem babinha de bode. Não. É 1h20 de aula, ele falou. É 1h30. 1h30? Ah, sim. Ô, Eduardo, já quer o café, é? É a minha mulher, pô. A minha mulher que perguntou. Eu vim aqui pra... Eu pensei que o microfone estava fechado. Já tá querendo o intervalo, Eduardo? A conexão. Travou a imagem. Caiu a internet minha aqui ou é de vocês? Mas aí ela trava e destrava. Já copiou, Francisco? Vou apagar, tá, gente? Acabei de copiar. Ainda dentro das relações fundamentais, tá? Ah, Gabriel, mas isso aí eu vou copiar mesmo. Vou pegar a aula e vou copiar tudo. É, mas isso mesmo. Mas agora é hora de aprender, não é hora de copiar, não. Depois copia. Vamos pegar um triângulo. Desculpa, gente. Tinha caído a minha. Vamos pegar um triângulo retângulo especial. Tá? Pegar um triângulo retângulo especial. Qual é a especialidade desse ângulo? É que esses dois ângulos aqui são iguais. Preste bem atenção. Esses dois ângulos aqui são iguais. Ora, se a soma dos três ângulos dá 180 e esse ângulo é 90, isso quer dizer que a soma desses dois dá 90 também. E se esses dois são iguais, cada um deles vale 45 graus. Tá certo? Ou seja, são ângulos iguais. Se esses são ângulos iguais, isso aqui é chamado de triângulo retângulo isósceles. Então, isso é um exemplo de um triângulo retângulo isósceles. Tá? O que é um triângulo retângulo isósceles? É um triângulo que a sua base ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, esse lado
é igual a esse lado. Tá? Então, dentro da ideia do triângulo retângulo, isso aqui é A, isso aqui é B e esse aqui é C. Ou seja, o que é um triângulo retângulo isósceles? É onde seus dois catetos são iguais. Se os seus dois catetos são iguais, esses ângulos também são iguais. E se eles são iguais, eles medem 45 graus. Tá? Então, vamos supor que esse ângulo, esse lado B, ele tem um valor de 1 unidade. Tá? Vamos supor que esse lado C, já que ele é igual, ele tem um valor de 1 unidade. Então, nesse caso, que esses dois ângulos são iguais, o que é que eu posso dizer da hipotenusa A? Ora, quanto equivale a hipotenusa A? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Quanto é B? 1. 1 ao quadrado. Mais C ao quadrado. C também é 1 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, vai ser igual a 2. Quanto é que vale A? Se A ao quadrado é 2, o A vale raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Tá certo? Então, esse A, ele vale raiz quadrada de 2. Então, observe agora. Nós pegamos dentro do triângulo retângulo isósceles e fizemos a relação do teorema de Pitágoras. Agora, vamos saber quem é o seno, o cosseno e a tangente. Seno de qualquer ângulo, ó. Todos os dois são 45, então seno de 45 graus, cosseno de 45 graus e tangente de 45 graus. Ora, o seno de 45, o seno é cateto oposto, que é o C, que vale 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 2. Cosseno de 45 é o cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 2. E a tangente é o cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa, que também é 1. Ou dividido pelo cateto adjacente, que também é 1. Então, observe. A tangente de 45 é 1 sobre raiz de 2, o cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2, e a tangente é 1 sobre 1. Ora, 1 sobre 1 eu sei que é 1. Mas quanto equivale esses caras aqui? Ó? Vamos racionalizar isso aqui. Vamos tentar eliminar essa raiz de baixo. Para eliminar essa raiz, racionalizando, eu multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 daria 2. E a tangente é 45. Então, está provado aí que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 é igual a 1. Tá certo? A gente vai provar 3 ângulos notáveis, são chamados, que é o de 45, depois a gente vai ver 30 graus, e depois a gente vai ver 60 graus, tá certo? Viu, João? Oi? Primeira vez que eu consigo entender em profundidade esse raiz de 2 sobre 2. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Valeu. Parabéns. Professor, eu vou estar entrando pelo notebook, eu vou dar um aceite aí, professor. Pelo notebook? Não, na hora. Pode sair e entrar.
Tudo bem? Então, para provar essa relação do 45, a condição é que o triângulo seja isósceles, tá? Triângulos isósceles são aqueles que têm dois lados iguais, consequentemente, os dois ângulos são iguais. Vamos ver agora, vou apagar, e a gente vai ver agora, a gente viu 45, vamos ver 30 e 60. E depois a gente vai fazer uma tabelinha. A gente vai ver uma tabelinha bem especial. Essa tabelinha são dos ângulos notáveis. Vamos pegar agora, não mais um triângulo isósceles, mas vamos trabalhar agora o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo onde seus lados são iguais, né? Os três lados do triângulo são iguais. Então, vamos lá. Ele já não é mais um triângulo retângulo. Tá? Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Esses lados são iguais. Ora, mas o que eu sei de qualquer triângulo? Eu sei de qualquer triângulo que a soma dos ângulos internos dele dá exatamente 180 graus. E se esses lados são iguais, os seus ângulos internos também vão ter que ser iguais. E se eles são iguais, e eu sei que os três têm a mesma medida, e a soma dos três é 180, é porque cada um vai valer 60 graus. Olha, triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, consequentemente, seus três ângulos são iguais, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a altura desse triângulo. Traçar a altura desse triângulo, ele sai daqui de cima e vem até essa base aqui, ó. A altura desse triângulo aqui, quando eu traço ele aqui, ó, ele vem até aqui embaixo, ele divide esse lado aqui ao meio. E ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, a altura do triângulo, desse lado aqui, ele corta esse lado ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Se esse lado corta o ângulo ao meio também, é porque esse ângulozinho agora é 30 graus. Tá certo? Esse ângulo, ele é um ângulo de 30 graus. Vamos supor agora, tá, que esse triângulo equilátero, o seu lado seja 2. Então, aqui eu tenho 2, todo isso aqui é 2, e isso aqui também vai ser 2. Ora, vamos pegar aqui, vamos chamar isso de A, B e C. Vamos pegar um pontozinho D qualquer. O D aqui está dividindo esses dois lados. Se ele está dividindo na metade, é porque esse lado aqui vale 1 e esse aqui vale 1. Então, eu vou pegar e cortar esse triângulo e botar ele aqui para o lado. Ó. Olha o que é que vai acontecer. Eu peguei esse triângulo, cortei e trouxe ele aqui para o lado. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, que é esse ponto D, para a gente entender onde está o triângulo. Eu tenho esse lado B e tenho esse lado A. Então, aqui é 90 graus, o ângulo B é 60 graus e o ângulo A é 30 graus. E esse lado aqui vale 2 e esse lado aqui vale 1. Tá certo? O lado vale 1. Pronto. Já pegamos o triângulo e trouxemos ele para cá. O que a gente vai querer saber é quanto é o seno desse cara e o cosseno dele e o seno e o cosseno. Mas a gente viu no começo, qual foi a relação que a gente viu? A gente viu que o seno desse cara aqui, desse ângulo, é o cosseno do outro. A gente viu isso. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus.
Isso quer dizer também que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. A gente viu essa relação. O seno desse cara é o cosseno desse, e o seno desse é o cosseno. Agora, quanto é que ele vale, né? Quanto é que ele vale? Ora, o seno de 30 é o cateto oposto, que é esse cara aqui, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, é 1 dividido por 2. Tá? Ou seja, o seno de 30 e o cosseno de 60, eles têm a mesma medida, 1/2. Agora, vamos descobrir quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, vixe, eu não sei quem é, dividido pela hipotenusa. Quer dizer, eu tenho que saber quem é esse cara. Como é que eu vou saber quem é esse cara? Usando o nosso teorema de Pitágoras, onde ele diz que isso aqui ao quadrado, 2 ao quadrado, é igual a esse cara que eu não sei, que eu vou chamar ele de x ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Eu tenho que saber quem é x, ó. 2 ao quadrado é 4, igual x ao quadrado, eu não sei quem é. 1 ao quadrado é 1. Tá certo? Esse 1zinho aqui, ele vai para lá subtraindo. Então, fica 4 menos 1 é igual a x ao quadrado. 4 menos 1 é 3. Ora, 3 é x ao quadrado. Isso quer dizer que o x vai ser quem? Raiz quadrada de 3. Opa, encontrei o que eu estava querendo, ó. X é raiz quadrada de 3. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 30? É o cateto oposto. Não, é o cateto adjacente, que é raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2. Ou seja, o que a gente descobriu? A gente descobriu agora quem são os senos e os cossenos de quem? Dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos chamados ângulos notáveis. São os ângulos que, dentro das relações trigonométricas, são os que a gente mais vai usar agora, tá? Então, eu vou dar 3 minutinhos para quem quer fazer um print ou fazer alguma anotação, tá, gente? E aí a gente vai fazer uma tabela disso aí. Descobrimos, ó, quem é o ângulo de 30, 45 e 60. Com isso, se um dia vocês precisarem de saber quanto é que vale essa turma, basta simplesmente, se vocês não lembrarem da tabela, basta simplesmente resolver isso aqui, ir atrás dessas fórmulas aqui. Fazer os cálculos. Fazer os cálculos. Mas quando eu fizer a tabela, Edu, a gente vai aprender bem facilzinho isso aí. Sim! Inclusive, professor, ô, Davi, recorda-se a nossa sala de reunião lá em cima na biblioteca? O quanto nós batemos nisso? Sim, com certeza. Exatamente. Excelente, professor. O senhor não tem noção como entrou tudo com clareza. De onde saiu tudo aquilo que nós tivemos de decorar. Decorar. Isso aqui é capa. Acabou a decoração agora. Já sei de onde saiu. Já sabe. É por isso que, às vezes, quando eu não me lembro de uma coisa, que eu detesto decorar, eu vou desenvolver a fórmula até chegar lá. Exatamente, isso aí foi perfeito. Se você sabe da origem, Eduardo, fica mais fácil. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a nossa tabelinha que está faltando. Tá? Então, vamos lá. E vamos fazer alguns exercícios. Né? Inclusive, teve um exercício que vocês colocaram lá, que a gente vai usar exatamente esses conceitos aqui. Então, vamos lá. Diante do que a gente já sabe, vamos fazer uma tabela. Ó, presta atenção. A tabela, eu quero saber quanto é o seno, o cosseno, e eu ainda vou botar a tangente, ó. Quais são os ângulos? De 30 graus, 45 graus e 60 graus. Essa tabelinha aqui, ela vale ouro. Ela vale ouro. Então, vamos ver aqui, ó. Giovana, você ainda está por aí, Giovana? Tô sim, professor.
Ainda está aí, Christian? Você, professor, na Beleza. ativa. Ó, vamos lá. O que foi que a gente viu? O primeiro ângulo que a gente viu foi 45. A gente viu que o ângulo de 45, ele... Quanto é o seno dele? Vocês lembram que a gente acabou de fazer? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2. Isso. E o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. A gente viu isso? A gente viu que o seno é 1/2. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é 1/2. E a gente viu agora que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 o cosseno de 30 é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então a minha tabela está pronta. O que é que está faltando? Saber quem é a tangente. Mas o que é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno. Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar 1/2 e dividir por 3/2. Então, vamos lá. Tangente, vou botar aqui embaixo, de 30. Vai ser 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Ó, conserva a primeira fração, que é 1/2, multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de frações, eu conservo a primeira. Aqui eu posso cortar o 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Eu podia colocar dessa forma aqui, só que matematicamente não é legal. Eu racionalizo, eu multiplico por raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Ó. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Ou seja, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quanto é que seria a tangente de 45? Ó, tangente de 45 é mais fácil. É raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso dividido por isso vai dar 1, porque eles são iguais. Então, a tangente de 45 é 1. E o último, a tangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Que vai dar raiz de 3 sobre 2, conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Corto 2 com 2, sobra só raiz de 3. Então, a tangente é raiz de 3. Então, a minha tabela está feita. Tá certo? Mas vamos supor que você chegue e diga assim, professor, eu não consegui entender. Se eu esquecer, como é que eu faço? Você fala o seguinte, presta atenção. Você bota seno, cosseno e tangente, faz de conta que não tem nada de preto aqui. Está tudo branco. Aí você faz o seguinte, você bota, chama isso aqui de 1, 2 e 3, tá bom? Aí você faz de baixo para cima. 1, 2 e 3. Ó. Aí você bota raiz em todo mundo. Olha aqui como é fácil. Só que raiz de 1 é 1. Raiz de 1 é 1. E depois divide por 2. Todo mundo. Será que é difícil isso? Olha aí. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Divide todo mundo por 2 e bota a raiz e acabou-se. Então você sabe quanto é 30 e a tangente é só dividir um pelo outro. Tá, gente? Então, isso aí é a nossa tabelinha de ângulos notáveis. E a partir desses caras é que a gente vai começar a trabalhar a questão da trigonometria. Tá? Para isso, vamos fazer uma aplicação, né? Vamos ver uma aplicação de um exercício muito parecido daqueles que vocês mandaram, colocaram lá no grupo. Tá? Eu vou apagar, tá? Vamos lá. Rapaz, vocês notaram que eu estou de pijama, não, né? Olha. Tá aposentado mesmo, né? Não faço nada, Gabriel.
Ah, é. Tá aposentado mesmo. Vamos colocar aqui a questão. Um observador vê um prédio. Sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se um pouco, né? Afastando-se. Ele afasta-se, mas ele afasta-se, está assim, 30 metros. Tá? Afasta-se 30 metros de onde ele está. Passa a ver o edifício. Vê o edifício. Sob um ângulo, aqui é sob, viu, gente? Sob um ângulo de 45 graus. Pergunta que não quer calar: a altura do prédio. No caso do edifício, né? Do prédio, na realidade é prédio. Aí. A questão não é parecida com a de vocês, não? Com certeza. Ó, então vamos desenhar a questão. Vamos imaginar que eu seja esse observador. Eu estou vendo o prédio aqui, ó. O prédio está aqui na minha frente. Eu estou vendo esse prédio, esse ângulo, quando eu olho lá para cima do prédio e aqui embaixo no chão, esse ângulo é de 45 graus. Desculpe, 60 graus. Aí eu me afasto, quer dizer, eu ando para trás, né? Preste atenção, afastar é andar para trás, não é andar para frente, não. Eu ando para trás. Quando eu ando para trás, eu me distanciei do prédio. Então, eu já vejo o prédio agora, não mais com esse ângulo de 60, mas com o ângulo de 30, tá? Eu me afastei 30 45. metros. Aí, 45, né? Valeu? Então, vamos lá. Vamos desenhar isso, ó. Tá aqui o prédio. O prédio tá aqui, ó. E o cara tá bem aqui, ó. Vamos supor que aqui é o olho dele. Isso é um olho, tá, gente? Aqui é um olho. Então, ele vê esse ângulozinho aqui, ó. O prédio aqui. Fazer mais bonitinho, né? Nesse ângulozinho aqui, ele vê com 60 graus. Aí ele sai daqui e vem aqui para cá. 30 graus, 30 metros lá. E aí ele vê esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo passa a ter 45 graus. Ele quer saber a altura do prédio. Chama essa altura de H, tá? Antes de a gente resolver essa questão, vamos fazer um estudo primeiro, olha. Vocês concordam comigo que esse primeiro, isso é um triângulo retângulo, concordam? Ó, isso é um triângulo retângulo. O prédio com o chão aqui, isso aqui é o chão, tá, gente? Não parece, mas isso aqui é o chão, tá? O prédio com o chão, ele forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu tenho, vamos chamar aqui esse ponto aqui A, esse aqui B, e esse aqui C, ó. Certo? A, B, C. Esse primeiro triângulo. Quando ele se afasta, ele tem um outro triângulo, vamos chamar de D. Então, eu tenho um triângulo, ó, ACB, primeiro triângulo, vou chamar aqui triângulo 1, A, C, D. E eu tenho um triângulo 2. A,
DB. O que que eles são comuns, né? O que que eles são comuns? Primeiro, esse lado aqui, ó. Então, observe, se isso aqui é 60, quem é esse ângulo, essa altura aqui em relação a 60? Que cateto é? É o cateto oposto ou é o cateto adjacente? Oposto. É o cateto oposto, né? O cateto oposto ao ângulo. E em relação a 45, ele é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Oposto. Também oposto. Oposto também. Então, a altura do prédio, nos dois triângulos, ele sempre vai ser o cateto oposto. Tá? Ô, Mesma professor, coisa. Oi. não se atentando aqui, o seu celular tá desligando, viu? Senão vai desligar. O meu celular, É que tá gravando aí, ó, tá 6%, senão vai desligar. o meu celular não tá desligado, não, pai. Eu tô gravando no. O que que meu celular tem a ver com isso, Gabriel? Não, é que tá aparecendo aqui 6% de bateria. É a tua, não é não? Não, agora apareceu, agora que tá carregando. É o seu. Não, o meu É não. o seu mesmo, professor. É o do Sim. Christian, o Christian, né? É do Christian. O Christian que tá É com o a do imagem Christian. maior. Que ele... Isso. É, Cris, 7%, viu, Christian? Bota pra carregar. Não vai deixar ele na mão, não. É, vamos deixar na mão, não. Então, vamos lá. Ó, para a gente fazer isso aí, a gente tem que saber qual é a relação que a gente vai usar. Qual é a relação de seno, cosseno e tangente, onde eu trabalho com cateto adjacente? Cosseno, né, professor? Cateto oposto, desculpe, cateto oposto. Seno. E o que mais? A tangente, não é não? Perfeito. Tangente. Então, vamos... Esse cara aqui, eu não sei quanto é, ó. Esse cara aí, eu não sei quanto é. Vamos chamar ele assim de qualquer letra, né? Chamar de, sei lá, X, pronto. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos saber quem é a tangente de 60. A tangente desse ângulo aqui, ó. Vai ser o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é X. Se eu quiser saber quem é a tangente de 45, vai ser o cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é 30 mais X, que é esse lado todinho, ó. 30 mais X. Tá certo? E agora? Olha, vamos dar nome aos bois agora, ó. Quanto é que vale o tangente de 60, hein? A gente calculou quanto é que deu tangente de 60. Vocês lembram que a tangente de 60 era raiz de 3? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, fica raiz de 3 é igual a H sobre X. Quanto é a tangente de 45? É 1. Tangente de 45 é 1. É igual a H sobre 30 mais X. Tá? Então, observe, ó. Eu vou colocar o X para lá e esse 30 mais X para cá. Então, daqui eu posso dizer que a minha altura vai ser X para cá, vai ser X vezes raiz de 3. E daqui eu posso dizer, botando isso aqui para lá, que a minha altura vai ser quem? 30 mais X. Tá? Pronto, ó. Essa alturazinha aqui, essa altura, ela não é a mesma altura? Se essa altura é a mesma altura, então isso é igual a isso. Se isso é igual a isso, é porque x raiz de 3 é igual a 30 mais x. Tudo bem? Copia aí só um pouquinho quem quiser, porque eu vou ter que apagar. Eu vou apagar aqui em cima, né? Já tenho anunciado, e vou tentar resolver daqui de cima. Vamos lá. Tentar resolver aqui em cima, tá?
Então, ó, se isso aqui é igual a isso, eu posso dizer que x raiz de 3 é igual a 30 mais x. Tá certo? Olha que eu quero o h, eu quero saber quem é esse cara. Mas se eu descobrir quem é o x, eu sei quem é h. Ora, então vamos botar o x para cá, fica x raiz de 3, o x para cá menos x, é igual a 30. Isso quer dizer o seguinte, ó, tem um x aqui, tem um x aqui, vou colocar o x em evidência. Fica x raiz de 3 dividido por x, fica raiz de 3, menos x dividido por x dá 1, igual a 30. Isso quer dizer que o x vai ser igual a 30, como isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Raiz de 3 menos 1. Tá certo? Então, esse aqui é o valor de x. Ora, mas quem é y? Desculpe, quem é h? H é x raiz de 3. Eu posso substituir o x aqui, eu posso aqui. Ó. Vamos substituir nessa aqui de cima. Isso quer dizer que o h que eu estou querendo vai ser quem? Vai ser x, que é esse cara, 30 sobre raiz de 3 menos 1, vezes quem? Vezes raiz de 3. Isso aqui vai dizer que o h vai 30 vezes raiz de 3, eu só multiplico em cima. 30 raiz de 3, dividido por raiz de 3 menos 1. Essa vai ser a minha altura. Professor, não tinha que dar um número exato? Não, não tem que dar um número exato. Tá? Deu isso aqui. Às vezes, tem exercícios que são mais didáticos, que eles dão exatamente, às vezes dá 4, dá 5, mas no nosso não deu, né? O nosso deu um resultado quebrado. Mas, o que eu quero que vocês entendam é que o processo de resolução, eu poderia ter usado o seno e o cosseno aqui, ou o seno e o cosseno aqui, poderia. Só que eu não sei quanto era a minha hipotenusa aqui, nem aqui, ó. Então, usando a tangente, eu vou trabalhar só esses dois lados aqui, ó. Por isso eu não usei nem o seno nem cosseno. Então, no exercício desse, que ele não dê exatamente essas distâncias, eu uso tangente. Se ele deu as distâncias, eu uso seno e ou cosseno, tá? Boa. Muito bom, professor. Ok? Então, vou fazer só mais um exercício, só de aplicação, assim. Depois vocês copiam isso aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar, vou botar no meu YouTube e vou mandar no grupo lá o link, tá? Se não der para assistir hoje, assiste amanhã. Isso, ótimo. Que aí amanhã eu já copio direitinho lá. Agora não assista no celular não, viu? Assiste no computador maior. Porque esse no celular vai ficar muito pequenininho. Tá? Ó, vamos pegar um triângulo retângulo. Triângulozinho retângulo. Tá? Vamos chamar isso aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. E vamos dizer que... Eita, deixa eu só botar meu óculos aqui que eu não estou enxergando direito. É a idade. Isso não me causa inveja, viu, professor? O ângulo B vale 35 graus. E o lado C vale 4 centímetros. Ele quer o valor de A e o valor de B. Tá? Que é o valor de A, que é o valor de B. Esse ângulozinho aqui é 35 graus.
Eu acho que esse cara tá com sacanagem. Eu vou tirar 35 graus aqui. Eu acho que dá para botar um ângulo de 30 graus aqui. Não, mas dá a mesma coisa, porque joga 55 no outro, né? Não, mas o problema é que eu quero trabalhar com os ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Joia. Pronto. Com 30 graus. Melhor. Acho que melhora para a gente fazer as contas. Então, vamos lá, ó. O que é que ele diz aqui? Esse ângulo é 30, ele diz que o C vale 4. Quer saber quanto é A e quanto é B. Ora, o B é o cateto oposto. E o A é a hipotenusa em relação a 30 graus. O C é o cateto adjacente. O cateto adjacente é cosseno. Então, o cosseno de 30 graus, vamos pegar o que eu sei. É o cateto adjacente 4 sobre a hipotenusa, que é A. Mas quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Está lá na tabelinha. É igual a 4 sobre A. Isso quer dizer o quê? Ele quer o A. Ó. Eu vou multiplicar em X. A vezes raiz de 3 fica A raiz de 3 igual 4 vezes 2, 8. Então, A vai ser igual a 8. Esse raiz de 3 vai para lá dividindo. Como não é muito elegante eu deixar a raiz de 3 aqui, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Eu racionalizo. Então, vai ficar 8 vezes raiz de 3 dá 8, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o Azinho, que é a minha hipotenusa, vai ser 8 raiz de 3 sobre 3. Ora, eu já sei quem é C e sei quem é A. Falta B. Então, A vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Quanto é que vale B? B vai ser, vou tirar pelo seno. O seno de 30 vai ser cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é isso aqui tudinho. 8 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser, quanto é o seno de 30? Meio. É igual a B, ó, B dividido por raiz de 3 sobre 3. Quando eu divido isso aqui, esse cara que está aqui embaixo, ele passa a ser numerador na fração. Por quê? Porque eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu já fiz isso, ele faz isso. Então fica 3B e aqui embaixo fica 8 raiz de 3. Como eu quero B, eu multiplicando em x, fica 2 vezes 3B, 6B. E 1 vezes 8 raiz de 3, fica 8 raiz de 3. Ora, como eu quero B, eu boto o 6 para lá. Então, B fica 8 raiz de 3 sobre 6. Então, quanto é que vale B? 8 raiz de 3 sobre 6. 8 raiz de 3 sobre 6. Quer dizer, olha os exercícios que eu estou pegando. Eu estou pegando exercícios que têm números quebrados. Porque muitas vezes você está resolvendo uma questão e aparece uma coisa dessa, você acha que está errado. Mas será que eu estou fazendo errado? Isso não era para dar um 3, um 4? Será que... E muitas vezes não acontece isso. Tá? Tudo bem? Será que tem como provar que isso aqui está certo, hein, gente? O que é que vocês acham? Tem como provar? Alguma sugestão para eu provar isso? Pelo teorema de Pitágoras, professor. A soma dos catetos. Isso. É a prova real. Se isso aqui é ao quadrado, for a soma disso ao quadrado mais isso ao quadrado, o nosso problema está certo. Né? Como isso aqui está sendo gravado, eu vou apagar e vamos ver, vamos provar aí. Porque se a gente fizer o teorema de Pitágoras e não der isso aqui, nós fizemos tudo errado. Aí não vai dar certo. Vamos ver lá.
Teorema de Pitágoras diz o seguinte, se eu pegar esse A aqui ao quadrado, 8 raiz de 3 sobre 3, e elevar ao quadrado, ele vai ser igual a esse lado, que é 8 raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, mais esse 4 ao quadrado. Então, vamos lá. Esse lado aqui ao quadrado fica 64 aqui, embaixo dá 9 vezes. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui fica 8,64, raiz de 3 sobre 36. Mais 16. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu posso simplificar o 3 com 9. Fica 64 dividido por 3. Aqui eu posso simplificar o 3 com 36. Fica 64 dividido para 12, né? Mais 16. Tá certo? Será que isso dá certo? Vamos ver. 64 dividido por 3 é igual. 64 dividido por 12 mais 16, isso aqui vai ser 64 mais 16 vezes 12 dividido por 12. Então, 64 dividido por 3 vai ser 64 mais 16 vezes 12. Deixa eu fazer as contas na minha calculadora. (16 vezes 12). 192 mais 64, fazer logo direto. Mais 64, 256 dividido por 12. Será que isso aqui dá certo? Como é que eu sei que isso aqui é igual a isso? Com a máquina de calcular eu faço. Aí vamos esquecer a máquina. Isso aqui não é 3, isso aqui não é 12. Eu posso simplificar. Dividir por 3 dá 1. Dividir por 3 aqui dá 4. Aqui ficou só 64. E aqui ficou 256 dividido por 4. Vamos ver quanto é 256 dividido por 4? 64. Então, 64 é igual a 64. Então, conforme queríamos demonstrar, realmente os lados são esses. Morreu Maria Preá, hein, João? Parabéns. Matou ela na paulada. MMP. MMP. Morreu Maria Preá. É isso aí. Show de bola, chefe. E aí, tranquilo? Tranquilo. E aí, Ismael? Tudo bem, Ismael? Opa, tudo bem. Show de bola. JP. Show de bola, JP. Então, gente, olha, isso aqui foi a nossa primeira aula. Tudo bem. Se vocês quiserem continuar, a gente pode dar uma aula sexta-feira. E a aula de sexta-feira seria arcos e ângulos na parte da trigonometria, né? Onde a gente vai estudar mais detalhadamente o seno, cosseno, tangente, a gente vai ver cossecante, secante e cotangente. Vocês fiquem à vontade. Se quiserem, sexta-feira a gente continua. Tá Marcado, professor. Nós agradecemos. Sexta-feira estamos juntos. Beleza, professor. Sexta-feira estamos juntos. Com certeza, então, né? professor, com certeza. Mesmo horário, né? Beleza. Boa noite. Tá certo aí, Cristian? Valeu. Tá, Giovana? Obrigado, professor. Até Obrigado, sexta. Carlos. Até mais, gente. Obrigado, Fique com professor. Deus. Deus abençoe. Até mais, vocês. professor. Valeu. João, muito obrigado, hein? Deus abençoe. Pessoal aí, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado aí, Davi. Gabriel. Valeu, boa noite aí. Valeu, professor. Zé Avelino, um abraço, Avelino. Até Valeu, sexta-feira. professor. Até sexta. Eu vou baixar ele agora, botar, e daqui a mais ou menos 1 hora eu estou mandando o link para vocês dessa aula. Muito obrigado, Tá João. bom, professor. Fica preocupado. Valeu. Até mais. Beleza, obrigado. Foi presa na segunda-feira da semana passada no inquérito de financiamento de atos antidemocráticos.